Fala, aqui é o Rio, galera, e seja bem-vindo de volta ao canal. Nesse vídeo a gente vai dar continuidade àquele tópico que a gente tem feito mês a mês, que é sobre como estudar em julho, ou começando em julho, ou durante julho, tanto faz. Como a gente já falou bastante sobre o cronograma, sobre métodos de estudo, né? Naquele vídeo de plano de estudos 2020, onde você pode baixar um PDF com um plano de estudos / cronograma para você estudar em casa. A gente também aprofundou e deu dicas em cima disso daqui no Como Estudar Faltando 6 meses e 5 meses. Se você não assistiu, eu vou deixar os links aqui na descrição ou em cards. Então você pode ir lá e assistir. Esse vídeo dá continuidade a isso. Nesse vídeo eu vou te dar dicas, porque eu acho que é o seguinte: quem está começando a estudar em julho tem um sério problema de conseguir começar a estudar, né? Já fazem 7 meses que o ano começou e você ainda não começou a estudar, é porque tem alguma coisa acontecendo. Então, nesse vídeo eu vou te dar algumas dicas sobre como você pode quebrar essa sua maldição da procrastinação, de você não conseguir aprender alguma disciplina específica. Enfim, quebrar aquilo que está acontecendo, que você tem lutado tanto contra e você não consegue sair desse ciclo vicioso, beleza? Então, se você está interessado, se essa é a sua situação, fica aí até o final. Não se esquece de deixar um like, um comentário, se inscrever e ativar o sininho, beleza? Então, vamos lá. Quando você vai fazer uma coisa que você não sabe, é como se doesse. Não sei se vocês sentem assim, mas tipo, você está lendo algum assunto que você não entende, você tenta ler e aquilo não faz sentido e é como, sei lá, se a sua mente falasse, por favor, para com isso. É como se estivesse doendo e você meio que se afasta de fazer aquilo, né? Pelo menos comigo é assim. Quando eu comecei a editar os vídeos, por exemplo, eu abri o programa de edição e eu não sabia como fazer nada no programa. E eu me sentia muito mal e eu não conseguia começar a aprender. Então eu vou passar um pouquinho da teoria por trás disso daqui. Por que isso acontece com a gente e como que a gente faz para quebrar isso daqui, tá certo? Para a gente entender o que é essa dor, o que está acontecendo, a gente tem que entender o conceito de retorno à média, ou homeostase também pode entrar aqui. Então, homeostase é aquele sistema que faz com que o nosso corpo volte ao equilíbrio, volte à média. Então, por exemplo, se o dia está muito quente, seu corpo faz a sua temperatura ficar sempre na temperatura ideal, nos 36 e pouco. Se está muito frio, a mesma coisa. Então, esse retorno à média é uma coisa que não acontece só no corpo, mas acontece também na nossa mente, acontece no mundo, acontece na economia, acontece de diversas formas. É o retorno à média, uma tendência natural, uma coisa meio que é uma lei da natureza. Tá? Então, o que eu quero dizer com isso daqui? Que quando você vai estudar, esse retorno à média também acontece. Se a sua média é não conseguir estudar, ficar jogando videogame o dia inteiro, ou sei lá, assistindo Netflix, ou não estudando, ou não gostar de leitura, por exemplo, você sempre vai retornar essa média. Então, quando você fala, eu vou começar a estudar, você pega e decide estudar por 6 horas no seu dia, você vai seguir um cronograma, você vai aprender matemática. O que está acontecendo, galera? Vocês estão saindo da média. Vocês estão saindo da média de vocês, tá certo? Aquilo que é natural para você está sendo quebrado. E a nossa psique, né, tem um sistema de defesa para isso. Porque quando você deixa de ser aquilo que você sempre foi, quando você começa a fazer coisas diferentes, pensar diferente, ter hábitos diferentes, é como se você deixasse de ser aquilo que você era. E isso é um perigo para o seu ego. Então acontece um negócio de normalização, que vai tentar voltar ao equilíbrio. Que é o quê? Primeiro dia você estuda, você tenta estudar. Você fica lá 6 horas tentando estudar. O que acontece? Você vai se sentir mal, porque não vai fazer efeito de primeira. Você não vai conseguir entender as coisas, porque tudo vai estar difícil, vai ser diferente para você. E esse se sentir mal vai fazer com que no próximo dia, muito provavelmente, ou na próxima semana, ou depois de algum tempo, todo esse esforço que foi, né, um crescendo, ele vai virar um diminuindo, ele vai ter uma queda brusca. Né? Basicamente, aquela lei de ação e reação. Vou desenhar aqui num gráfico para vocês, rapidinho, só para a gente entender. Então, imagina que... Cadê? A câmera está na frente. Imagina que essa daqui é a média, ok? Das coisas, da sua vida, do seu dia, dos seus estudos, da sua inteligência. E aí você começa a estudar. Deixa eu pegar outra cor. O que vai acontecer? Primeiro dia, você vai crescer. Naturalmente, quando você chega aqui, você conseguiu estudar, mas no outro dia a menor falha possível, você vai fazer tudo para conseguir procrastinar e para fazer isso daqui, ó. Tá? Você vai fazer um esforço contrário para você falhar, digamos assim. Tudo para quê?
para que a gente volte à média, né? Então a gente vai estabilizar aqui, ó, pá, na média, tá certo? Então esse efeito é um efeito muito normal nos estudos, no trabalho, em qualquer coisa que você queira fazer. Passei anos e anos tentando quebrar isso daqui, tentando entender isso daqui. Então, se você der a matemática, é a mesma coisa. Você vai fazer um esforço para conseguir entender, você não vai conseguir, você vai fazer vários exercícios, você vai falhar e você vai se sentir muito mal e você vai parar de estudar matemática depois de algum tempo. Né? Porque acontece esse efeito de homeostase, de volta, de retorno à média. Então, assim, como que a gente faz para quebrar isso, Rio? Então, se existe um mecanismo natural que faz com que a gente volte a ser o que a gente sempre era, como a gente pode se transformar, como a gente pode mudar? E a grande resposta é a consistência. Né? Então, o que é a consistência? A consistência é você fazer isso daqui. Você começar a se esforçar para fazer subidas, tem a queda natural, você sobe, tem a queda. Você vai fazer o quê? Você vai se esforçar constantemente para que a sua normalização se torne isso daqui, ó, né? Se torne um gráfico ascendente, entende? Então, a melhor forma de você se transformar, de você mudar, é você ir de pouco em pouco, de forma constante. Né? Você vai conseguir fazer um progresso, você vai sentir uma queda, mas tudo bem, você vai progredir no outro dia porque você tem consistência, você vai estar constantemente se esforçando, fazendo a mesma coisa. Isso tem tudo a ver com os hábitos, tá bom? A gente já vai falar sobre isso. Mas enfim, quando você se esforça constantemente, a sua mente começa a entender que aquilo que você está tentando fazer é uma coisa normal e que ela não precisa ter medo daquilo, que aquilo não precisa mais doer. Depois que você começa a fazer constantemente, para de doer. Você para de sentir tédio, você para de se sentir desconfortável tentando fazer aquilo. Muita gente me procura falando assim: eu estou tentando estudar, mas eu não consigo. Eu me distraio, eu sinto tédio, eu não gosto. E é por causa disso. É porque naturalmente o nosso mecanismo de homeostase faz com que a gente não goste das coisas, com que a gente sinta dor. Se você fizer constantemente, se você continuar tentando, eu garanto para vocês que isso vai começar a mudar. Né? Então, com poucos dias de esforço constante, você consegue alcançar aquilo que você quer. E aqui é uma dica interessante também, que eu sempre digo para vocês o seguinte: não adianta começar com tudo. Por quê? Deixa eu tirar isso aqui. Não adianta você começar com tudo, porque vai acontecer isso daqui, né? Você vai fazer um esforço muito grande e aí a queda é muito grande. E nessa queda é muito grande, a tendência é que você volte para a normalização, né? Então, se você fizer um esforço pequeno, a queda vai ser pequena. Então você consegue ir progredindo sem sentir muito da queda, entende? E aí depois, quando você for ficando melhor, você pode aumentar o seu esforço e aí você tem a subida, a ascendência no que você quer fazer. Ok? Certo? Então, assim, só para finalizar esse assunto e voltando para aquele tópico, a base disso tudo é você criar hábitos, que vai ser o tema do próximo vídeo aqui no canal. Então, na semana que vem eu vou falar sobre hábitos, eu vou te explicar como eles funcionam, tintim por tintim, eu vou te explicar como que você pode aplicar isso daqui. Eu já estudei bastante sobre isso, tem um blog muito legal que chama Zen Habits, que está tudo em inglês, e eu li ele direto, ele posta sempre coisas e é bem interessante para você transformar a sua vida. E caso você queira saber mais sobre o assunto, mais sobre hábitos, mais sobre transformação, sobre como a sua mente funciona, eu vou recomendar aqui também o curso Gabaritei, que é o meu curso de aprendizado para o vestibular. Então o link também vai estar aqui na descrição, né? E fazendo o curso você também ajuda a financiar o meu trabalho aqui no canal com vocês, beleza? Não se esquece então de se inscrever no canal e ativar o sininho para você receber a notificação do próximo vídeo da próxima semana, tá? Lembrando que vai sair sempre na terça-feira. Beleza, então obrigado para quem assistiu até aqui. Nos vemos lá na próxima semana. Falou!